Como você reage perante a palavra de Deus? Que decisões você toma logo após Deus falar com você e dar uma direção para a sua vida? Toda pregação, ela é inspirada por Deus, ela vem trazer ao nosso coração uma direção. E às vezes nós recebemos as palavras do Senhor com alegria, e às vezes, assim bem como está em Mateus 13, recebemos de bate-pronto com alegria, mas por não enraizar aquela semente da palavra, pouco depois aquele sol forte sai e faz que a semente ela morra, acaba não gerando frutos. Assim bem como também nós sabemos que existem algumas sementes, algumas palavras que Deus nos dá, que caem no meio dos pedregais, no meio das nossas vontades, dos nossos prazeres. Pastor, olha, a minha vontade eu não consigo deixar para depois. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, pastor, olha, se eu quero alguma coisa, se eu tenho a ambição de um desejo de conseguir algo, eu vou até conseguir, pastor, eu faço o que for necessário para ter o que eu quero. E digo para você que de todo não é ruim isso. Porém, quando Deus nos dá uma palavra, aquilo normalmente, escute o que eu vou te falar, normalmente a vontade de Deus é contraditória à minha vontade. E não digo isso porque Deus é do contra a nosso favor, não. Ao contrário, Deus sabe o que eu preciso. Eu muitas vezes alcanço coisas na minha vida com a minha própria vontade, sem a vontade de Deus. Isso é assim que funciona. Agora, quando Deus nos dá uma palavra, aquilo tem que ser a meta da sua vida, cumprir a vontade de Deus. E eu quero abrir com vocês dois textos semelhantes, de situações semelhantes, mas que o indivíduo, o homem de Deus, estava com dois momentos difíceis da sua vida. E eu quero mostrar para você que às vezes a maneira de você, o temperamento, a maneira de você abordar as situações, você pode mudar totalmente a vontade de Deus na sua vida. Você pode perder algo diante do Senhor. E eu quero abrir os seus olhos, quero que você dê atenção a isso. A Bíblia fala que a resposta branda esvazia o furor. Nós temos que aprender a sempre estar prontos, responder com uma língua afinada, sem maldade, sem dureza, sem querer ser rigoroso nas palavras. Nós precisamos ter um coração de empatia à palavra e às pessoas. E saber o momento certo de falar mais firme, ou o momento de calar-se, ou o momento só de ouvir. Olha o que diz o livro de Êxodo 17. Êxodo 17. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7 aqui. Pretendo ler com você todo esse texto. Êxodo 17, versículo 1 em diante. Encontrou na sua Bíblia? Se você está sem Bíblia, passa na tela para você também agora a leitura. Vamos ler junto comigo? Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas. Vou falar bem aberto aqui, em caixa alta, segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Bom, entenda uma coisa, quando estava Moisés e todo o povo de Israel, logo após eles terem sido libertos, livres da escravidão do Egito, eles estão caminhando no deserto e Deus dá uma ordem para eles. Olha, vocês têm que ir para o deserto, vocês têm que sair deste local e vá ao deserto, vá mais ao longe. E uma das coisas importantes é, este povo, estes que estamos lendo agora, estavam em obediência a um mandamento. Deus deu ordem para eles. Quando Deus dá uma ordem para nós, quando Deus fala com a gente, nós temos que entender que aquilo é um mandamento. Há algumas pessoas, por exemplo, que defendem somente os 10 mandamentos. São mandamentos plausíveis, verdadeiros e vivos até hoje. Porém, toda a palavra de Deus se torna um mandamento para mim. Tem coisas, por exemplo, que você não vai encontrar nos 10 mandamentos, mas que também se atribuem a um mandamento de Deus para a minha vida. E este
texto refere-se, esse povo está caminhando no deserto ao mandamento de Deus, ao mando do Senhor. Quando Deus fala ao nosso coração, quando Deus traz ao nosso coração uma palavra, estamos caminhando sobre aquela palavra, vivendo sobre aquela palavra, nós temos que ter primeiro a convicção de que para onde Deus está me enviando, se eu estou na vontade de Deus, eu não preciso duvidar que Deus vai deixar eu sofrer. Eu vou viver a vontade de Deus e Deus vai suprir as minhas necessidades. Sejam elas quais forem. Sejam elas quais necessidades sejam, seja de água, seja de comida, seja de vestes, seja de trabalho. Deus, Ele é uma fonte eterna. Nele encontramos tudo o que precisamos. Só que nesses dias, Deus deu palavra e eles estavam obedecendo o mandamento. Só que na obediência do que Deus mandou, faltou água. Eles estavam com sede. Eram cerca de 3, historiadores dizem que eram cerca de 3 milhões de pessoas. Então, não era pouca água que precisava, era muita água, era muita gente para comer, era muita gente para beber. Então, a provisão tinha que ser todos os dias, e não só todos os dias, mas tinha que ser em grande quantidade. Tem momentos que pouco de Deus já resolve, mas tem dias que a coisa é grande, você precisa de receber mais. E esse dia aqui foi um caso desse. E faltou água. E nessa falta de água, começa um sentimento no coração das pessoas. Vamos usar agora o coração dos fiéis, destes que estavam andando junto com Moisés, deste povo de Israel, e o líder, o apóstolo posso dizer não, mas como um profeta foi Moisés, né? Moisés, ele está ali diante deste povo, liderando este povo a mando de Deus. Os dois estão obedecendo, tanto o povo quanto Moisés estão em obediência. Só porém que nesse dia faltou água. E aí vem a dúvida no coração do povo e eles vêm recorrer a Moisés. O versículo 2 fala assim, ó: então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Eles estavam chateados com Deus porque Deus deixou eles sem água. Sabe aquele filho birrento que quando falta alguma coisa da vontade dela, ela começa a chorar, começa a reclamar? É o que esse povo está fazendo. E pode ser o que você também faça, um filho birrento, que quando não acontece na hora que você quer, do jeito que você quer, você já se levanta contra Deus, demonstrando que a sua confiança em Deus só é verdadeira quando Ele dá alguma coisa para você. Quando Ele enfatiza algo do jeito que você quer. Se Deus fez do meu jeito, Deus é bom. Se Deus não fez do meu jeito, Deus é mau. Então veja que esse povo se levanta contra Moisés. Moisés, nós queremos água. Aí Moisés pergunta: peraí, mas o que eu fiz para vocês? Por que vocês estão vindo brigar comigo? Se vocês querem água, oremos a Deus. Vamos clamar ao Senhor. O grande erro de muitas pessoas é depositarem a sua fé no homem e não em Deus. Acreditarem que o homem pode fazer e não dar conta de que só Deus pode mudar a história dela. Veja que quando Moisés fala: por que vocês estão tentando a Deus? Vocês estão duvidando do que Deus pode fazer? Diga-se de passagem que este povo recentemente viram o Mar Vermelho abrir. Amados irmãos, isso aqui é uma das coisas mais poderosas que este povo poderia, talvez ao coração, ter enxergado esse poder de Deus. O que seria para o Senhor trazer água no deserto para eles? Como isso aconteceria? Da mesma maneira que o Mar Vermelho abriu. Agora, o texto refere-se que eles nem esperam, eles nem clamam a Deus, eles nem aguardam a Deus. Você sabia que uma virtude do Espírito Santo é a paciência? E sabe quando que nós somos provados a paciência? Quando estamos passando numa situação que prova a nossa paciência. Eles tinham sede, claro, a sede vai gerar um desconforto, mas era necessário aguardar a resposta de Deus. Às vezes nós somos afoitos, preocupados. Você recebeu uma notícia e essa notícia impactou você.
você corre o risco de ser envergonhado depois dessa notícia. Você está chateado, chateada, pensando agora o que vão falar de mim. Eu não sou derrotado, não sou derrotada. Veja que a notícia não é boa, a falta de água é séria, é verdadeira, é uma coisa natural, aconteceu. Mas Deus estava no meio deste povo. Este povo teria o sustento da mão do Senhor, não poderiam duvidar. Antes de ficarem murmurando, eles deveriam ter orado a Deus. Senhor, estamos aqui obedecendo a Tua palavra, supra as nossas necessidades, estamos com sede, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Mas não, eles começam a reclamar, começam a murmurar. Veja que quando nós estamos com o nosso coração assim, murmurando, brigando, xingando, nós vamos nos afastando da fé, vamos afastando do crer. Você vai deixando de crer por causa da tua murmuração, tanto que você reclama. É tanta reclamação que não tem o que fazer. Veja que se seu coração está afastado da verdade, se seu coração está afastado das coisas de Deus, você vai se perdendo aos poucos, você vai desanimando aos poucos. Seu coração vai sendo levado somente à necessidade e acaba esquecendo do que Deus provê. É pela fé, é orando a Deus. Agora você desanimou, pastor, eu estou desempregado, por que Deus deixou isso? Não foi Deus que fez você sofrer não, mas se você clamar a Deus, Ele tira você desse desemprego. Ah, pastor, eu estou aqui endividado, o que eu faço agora? Ah, por que Deus deixou eu passar por isso? Diga-se de passagem, quem caiu na dívida foi você. Ah, pastor, mas não foi eu, foi outra pessoa que pegou meu nome, você emprestou sabendo que não deveria ter emprestado. Mas se você recorrer a Deus, Ele vai lhe abrir a porta para que você prospere, para que você saia dessas dívidas, um passo de cada vez. Ore a Deus, pare de reclamar, pare de murmurar. Porém, esse povo contendeu contra Moisés. Versículo 3, vamos ler o versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? Aí então clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo, Senhor? Daqui a pouco me apedrejarão. Então veja só, Moisés está numa situação que ele está tranquilo, porque Moisés confia em Deus. A primeira coisa que Moisés faz quando o povo vem questioná-lo é orar. E uma coisa é evidente, é muito claro que nós estamos vendo que quando Moisés ele começa a apresentar-se a Deus, ele fala: olha, Senhor, o povo quer me apedrejar, o povo quer me matar. Quando o pastor está pregando aqui, tem palavras que eu trago para o seu coração, em nome de Jesus, que o Espírito Santo fala com você, que você não gosta de ouvir. Algumas pregações que o pastor traz aqui, levando a você a vontade de Deus para o seu coração, que você não gosta de ouvir. Você não quer ouvir aquilo. Você sabe que é o certo, mas a irritabilidade do seu coração, o ódio, a maldade do seu coração não te deixam perdoar, não te deixam obedecer essa palavra. E aí você se levanta contra Deus. Porém, quando se levantaram contra Deus, a Bíblia fala que Moisés falou: Senhor, me ajude, eu não sei o que fazer. Este povo vai me apedrejar, porque eles estão colocando culpa em mim de tê-los tirado do Egito e agora eles morrerem de sede no deserto. Eu não sei quantos dias foram de sede, não sei quanto tempo foi que eles não tinham água, mas eles estavam dispostos a apedrejar, porque se Moisés levantou a oração, sua voz a Deus, dizendo que o povo iria o apedrejar, é porque já havia indícios. As pessoas murmuravam: vamos matar Moisés, vamos apedrejar. Eles estavam com o propósito de matar o pastor. Às vezes você mata o pastor no seu coração, sabia? O pastor está pregando e você não quer ouvir o que ele está pregando. O pastor está trazendo um recado do céu para você e você sabe que é de Deus e você não aceita. Você fica do contra. Você é aquela pessoa que até sabe que Deus pode fazer, que Deus fez e faz, mas você fica naquela dúvida se aquilo pode ser com você. Você está matando o seu pastor, você está deixando de crer naquela palavra que veio para instruir, para tratar, para regar, para construir em você uma fé, para você vencer obstáculos maiores. Este povo está revoltado, mas Moisés está confiando em Deus. Aí o versículo seguinte fala, o versículo de número 5. Então disse o Senhor a Moisés:
passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei ali, diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas. Eu vou repetir essa parte porque é uma ênfase da mensagem. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então o que acontece? Na oração de Moisés, Deus dá a resposta. Fala: Moisés, faz o seguinte, pegue então da vara, do cajado que está em suas mãos, aquela mesma que você tocou o mar e o mar abriu, você agora vai usar da mesma fé e você vai chamar os anciãos, os principais. O que eram os anciãos? Eram as pessoas mais velhas que tinham uma autoridade sobre outras pessoas, que tinham um respeito de outras pessoas. Então, se estes anciãos vissem o que aconteceria ali, estes também transmitiriam a todos os demais que Deus proveu na oração de Moisés e que Deus ali fez a obra. Então Moisés chama o povo e a Bíblia fala claramente que Moisés tinha que ferir a rocha. Ele chegou e bateu com o cajado na rocha e a rocha deu água ao povo. E esse era um pedido do Senhor. Deus mandou fazer assim. Olha como Deus pediu. Dessa vez Deus pediu: fira a rocha. Sabe o que significa isso para nós? Tem momentos que para você mudar, para você converter-se de verdade, tem momentos que para você ter uma transformação verdadeira e genuína, Deus tem que ferir você com uma palavra. Como assim ferir? Tem que ser direto e reto. Não adianta ficar rodeando o assunto. Você está num pecado de imoralidade, tem que se chegar direto ao ponto. Direto onde está o pecado, onde está a ferida, tem que ser arrancada aquela casca ali que impede a pessoa de ser tratada. Tem palavras que tem que ser direta. A pessoa está mentindo, está adulterando, está vivendo uma vida pecaminosa, a palavra tem que vir para ferir mesmo, para a pessoa acordar, despertar e entender que a coisa é séria. Tem horas que a maneira de tratar não é com dureza, não é com maldade, não é com ódio, mas é falar com firmeza mesmo. Tem horas que nós precisamos ser feridos. Tem horas que o ego da gente tem que ser quebrado. E tem horas que Deus não pede para fazer desse jeito. Por exemplo, em Números capítulo 20, acontece o mesmo fato. Tempos depois, acontece que há falta de água novamente. O povo vai até Moisés de novo. Vamos lá? Números 20, a partir do versículo 7, fala assim, ó. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai, ênfase, e falai a rocha perante os seus olhos, e darás sua água, assim lhes tirarás a água da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então quer dizer, mais uma vez falta água. Lembra que da primeira vez Deus fala: chama os anciãos. Só os anciãos é o suficiente para que eles transmitam o recado aos demais. Só que agora, o que Deus manda fazer? Chama todo o povo, toda a congregação. Todos os israelitas no deserto deveriam estar diante desta rocha, para que na hora que Moisés falasse a rocha desse água. Entenda, este momento, Deus não falou fira a rocha, Deus falou peça, fale com a rocha e a rocha lhe dará água. Há momentos que não adianta você bater de frente com aquilo que talvez você pense que ferir vai ser a coisa certa. Pastor, vou falar poucas e boas, não vai resolver. Tem horas que deve se ferir a rocha, tem horas que você deve falar a rocha. Falar. Você tem que mostrar que Deus está ali naquele momento. Você falando não é o teu poder, não é a sua autoridade, mas é o que Deus proverá segundo a sua palavra. O versículo de número 9. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então
Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. 2 pontos importantes. Lembra que eu falei que a pessoa que está irritada, nervosa, explosiva, querendo a coisa para ontem, que até cobra a Deus, que até cobra o pastor, e essa pessoa ela sofre, que ela vai ser ferida, ela vai só ter que sofrer para mudar. Já agora Moisés, ele estava com um problema. Moisés estava ferido. Por que Moisés estava ferido? Se você ler do versículo 1 em diante do capítulo 20, você verá que a sua irmã, a Miriam, estava morta. Ela tinha acabado de ter sido sepultada. E depois do sepultamento da sua irmã, ele não teve tempo nem de ter luto, porque o povo estava perturbando. Não houve tempo para poder diluir aquela situação difícil de perder sua irmã. Agora Moisés, quem está nervoso é Moisés. Então veja, nem o pastor e nem o povo pode perder a cabeça, não pode estar nervoso, nós não podemos tomar decisões precipitadas. Porque lá na primeira vez Deus falou, fira a rocha. Ele bateu uma vez com o cajado e a água saiu. Na segunda vez ele fala, o Senhor Deus diz para ele, Moisés, fale a rocha e a rocha lhe dará água. Quando isso aconteceu, ele ficou irado. O que vocês querem? Água? E ele pega e dá 2 cajadadas na rocha e saem águas para todos os lados. Nessa hora aconteceu uma coisa, versículo de número 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Naquele dia, a oportunidade que Moisés tinha de fazer que o nome do Senhor fosse exaltado e santificado diante de toda a congregação, ele preferiu ser uma pessoa com ódio, com raiva, ele feriu a rocha. A água saiu da rocha, porém, Deus não foi exaltado, porque era para ele falar para a rocha. Às vezes você faz a coisa certa de maneira errada. O povo pedia água e ele foi trazer água para o povo. Ele fez uma coisa certa, ele obedeceu a Deus, porém do jeito errado. Cuidado para você não ser essa pessoa que age muitas vezes sem pensar, que não pensa antes de agir e acaba tomando a decisão errada e assim fazendo que você mesmo perca a sua bênção. Por isso, Moisés e todo este povo, guarde o que eu vou te falar, toda essa congregação murmuradora, e inclusive Moisés, que não mostrou a Deus, que não fez como Deus pediu, nenhum deles entraram na terra prometida. No entanto que no fim da vida de Moisés, o Senhor levanta ele lá no mais alto cume do monte e mostra para ele toda aquela terra boa que Deus prometeu. E fala assim, Moisés, você está vendo a terra prometida? Essa é a terra que eu prometi que daria ao povo de Israel. Mas você vai olhar com seus olhos, mas lá você não entrará. Então, para até quebrar aí a fala de alguns mentirosos, se Deus deixou você ver, se Deus mostrou para você, se você viu, se Deus deixou você tocar, seus olhos enxergarem, Deus Ele vai dar na sua mão. Cuidado. Deus mostrou para Moisés e disse, mas você não entrará aqui. Cuidado com essas mentiras que estão contando para você. Retenha a palavra firmemente do começo até o fim. No começo Moisés guardou a palavra, exatamente fez como Deus pediu. Na segunda vez ele não fez como Deus pediu e por isso ele não santificou ao Senhor. Então, que seu coração esteja atento para quando Deus falar com você, você não deixar o momento, a circunstância atual fazer você dar descrédito à palavra de Deus. Em um minutinho, oremos agora em nome de Jesus, apresente sua vida a Deus junto comigo. Pai querido e amado, em nome de Jesus eu apresento ao Senhor as águas que estão, meu Deus, agora, junto com todas as pessoas em casa. Milhares de pessoas, ó Deus, que oram comigo agora, que estão com a pressão alta, que estão com uma dor lombar, que estão com uma dor no pescoço, essa pessoa que está com uma dor de cabeça há dias, essa pessoa pós-cirúrgica que está sofrendo com dor.
Pai, em nome de Jesus, eu peço que nestas águas o Senhor coloque uma unção do céu, para quando esta pessoa beber desta água, todo o mal que está atrapalhando esta pessoa, toda essa dor, em nome de Jesus, nós determinamos que saia essa dor e nós, crendo, bebemos dessa água com fé. Beba desta água com fé agora e seja livre desta enfermidade, em nome de Jesus.